E eu que não tô falando com a minha mãe por causa de um mísero batom. Eu quero contar e eu quero que você me fale assim se eu tô errada, se eu fui exagerada ou se eu realmente tô com a razão. Eu tenho uma menininha que tem 3 anos de idade e ela é uma boa menina. Mas criança é curioso, né? Criança quer brincar, criança quer pegar nas coisas. E toda vez que a gente vai na casa da minha mãe, ela fica doidinha, porque a minha mãe, ela é muito vaidosa, então ela tem uma penteadeira enorme, que é cheia de coisa, maquiagem, acessório, creme, enfim. E criança, vocês sabem, quando a minha menina vê, ela fica doidinha, ela quer mexer, ela quer passar batom. E, gente, eu não deixo. Primeiro que eu sei que a minha mãe é enjoada, que a minha mãe não gosta que ninguém mexe nas coisas dela. E segundo que eu sei que criança quebra, então eu não deixo ela mexer. Só que eu penso assim, a minha mãe sendo mãe e sendo vó, ela tem que entender que a gente é ser humano e que às vezes a gente, tipo, num piscar de olhos, a criança vai e apronta. E uma criança de 3 anos. E aí, outro dia, o meu pai chegou de viagem e ligou pra gente poder ir ver ele, poder jantar lá, porque meu pai é carreteiro, e aí ele passa dias e dias fora de casa. E nisso a gente foi, eu, meus irmãos, sobrinhos, minha filha, a minha avó, mãe do meu pai, tava lá, sabe, tava tudo na maior alegria. Até que no momento, a minha avó se embaraçou no tapete no banheiro e caiu. E eu que tava mais perto do banheiro. Aí vocês pensam, minha avó tem quase 90 anos de idade. Então eu levei um susto tão grande que eu senti as minhas pernas amolecer. Eu fui correndo, vó, a senhora machucou, vó. Mas graças a Deus foi só o susto. Só que com o susto, eu meio que dispersei da minha filha. Sabe, por alguns instantes eu esqueci. Eu lembrei porque ela chorou dentro do quarto da minha mãe. Quando eu me toquei que ela tava dentro do quarto da minha mãe, gente, eu levei outro susto que eu fui doida a ver. E aí que eu entro no quarto da minha mãe tava batendo na mãozinha dela, tipo, batendo com força. Entro no quarto da minha mãe tava batendo na mãozinha dela, tipo, batendo com força mesmo. Minha filha tava com um batom da minha mãe na mão, que tava só a casca, ela já tinha estragado o batom todo, um batom vermelho, ela passou no rosto todo, passou nas coisas, quebrou o batom. E aí eu já fui doida, sabe? Tirei ela da minha mãe, falei, nossa mãe, não precisa bater na menina não. E a minha mãe, ai, por que você não dá educação na menina, que não sei o que tem? Falei, mãe, eu vou pagar o batom. Ela falou assim, você sabe quanto que custa esse batom? Você acha que você tem condição de pagar um batom desse? Tem que educar, tem que ensinar essa menina que não pode. E nisso, o meu pai entrou, tomou minha filha e falou assim, chega, para vocês duas. E foi adular minha filha e eu fui limpar a sujeira que ela tinha feito, né? E aí, quando eu terminei, eu fiquei assim, sem graça pelos cantos. E eu só fiquei ali pelo meu pai. Porque eu sabia que se eu saísse dali, meu pai ia ficar chateado e ia brigar com ela. E aí, quando eu voltei pra casa, eu fui reclamar com o meu marido, né? Falei assim, nossa, eu tô tão chateada, minha mãe bateu na menina, minha mãe falou comigo como se eu fosse uma desleixada, sabe? Que não cuidasse da minha filha. E aí meu marido falou assim, ó, você sabe que eu não gosto disso, mas eu não quero saber mais dela na casa da sua mãe. Você quer ir? Você vai, mas não leva ela. Tá bom. Quando foi outro dia, minha irmã falou pra mim assim, que a minha mãe não tava passando bem, que ela tava se sentindo mal. Então a gente ia na casa da minha sogra, eu, meu marido e a minha filha. Na volta eu falei pra ele que eu ia passar na casa da minha mãe. E aí ele foi e falou assim pra mim, fala o seguinte então, me dá a neném, que eu vou com ela pra casa, você passa sozinha. Porque eu te falei que eu não quero que ela vá na casa da sua mãe. Tá bom, eu fui sozinha. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, né, perguntei como que ela tava e tal, minha mãe foi e perguntou, uai, cadê a neném? Aí eu fui e falei pra ela, tá em casa com o pai dela. Gente, minha mãe começou a me esculachar. Falou assim que a neném ia dar coisa que não presta, que com certeza ela ia virar alguma coisa de ruim, porque esses pais de hoje em dia não sabem educar, porque uns tapinha não mata ninguém, porque ela educou a gente assim, e olha só, a gente cada um virou trem que presta, sabe? Falando que a minha filha, dando certeza que a minha filha vai virar uma coisa que não presta. Aí eu falei, mãe, eu educo ela sim. Só que não precisasse ela ter batido nela. Nem eu, nem o pai dela bate, a gente conversa, a gente explica, mas bater numa criança de 3 anos é covardia. E a minha mãe, ai, que você vai ver. E aí, pro fim, a minha mãe virou pra mim e falou assim, eu quero estar viva quando essa menina for mais velha, porque eu quero ver o tanto que ela vai te dar dor de cabeça. Então, pra mim, ela rogou praga na menina, né? Minha própria mãe rogando praga na própria neta dela. Então, é como diz o ditado, onde não cabe a minha filha, também não me cabe. E eu parei de ir lá, eu parei de falar com a minha mãe. E eu não falo que eu nunca vou voltar a falar com ela, mas se ela vir aqui, sabe? Se ela me pedir desculpa, se ela prometer pra mim que ela tá arrependida, mas como eu sei que isso não vai acontecer, eu também nem faço questão.